Espécies de contratos bancários. Os contratos bancários são os instrumentos jurídicos para o exercício da atividade de intermediação monetária. Esses contratos devem ser celebrados apenas com instituições financeiras, incorrendo em atividade ilícita aquela pessoa que, não estando autorizada a exercer tal atividade, realiza contrato de intermediação de dinheiro. Então, se faz necessário que, no contrato bancário, exista a participação de um banco, num dos polos aí da relação contratual. Então, as operações bancárias, compreendendo os serviços que o banco coloca à disposição dos seus clientes, elas têm algumas divisões. São elas as típicas, relacionadas às atividades bancárias definidas em lei, podendo as operações ser consideradas passivas quando há a captação de recursos pelo banco, onde este coloca na posição onde o banco se coloca na posição de devedor, ou ativas quando ele fornece recursos monetários e assim se coloca na posição de credor, e atípicas, relacionadas às atividades correlatas, né? As quais não estão definidas em lei e podem ser exercidas por qualquer sociedade empresária, ou seja, recebimento de contas, guarda de bens não monetários. Quanto aos contratos, se destacam o depósito bancário, mútuo bancário, desconto bancário, fiança, fomento mercantil, o factoring, câmbio, como as mais relevantes. Bom, quanto ao depósito bancário, é o sujeito passivo da obrigação, onde a outra parte, o cliente, figura como depositante. Então, o banco é o sujeito passivo desta obrigação. O depósito bancário é o contrato, através do qual o depositante entrega dinheiro ao banco, o qual se obriga a restituí-lo quando solicitado. Então, entende-se por depósito bancário ou pecuniário a operação bancária segundo a qual uma pessoa entrega ao banco determinada importância em dinheiro, ficando mesmo com a obrigação de devolvê-la no prazo e nas condições convencionadas. Então, existem aí algumas modalidades de depósitos bancários, são três: depósito à vista, e neste caso, quando solicitado pelo depositante, o banco de imediato deve restituí-lo. O pré-aviso, e aqui cabe ao depositante comunicar com antecedência o banco, né, para que possa restituir os recursos dentro do prazo fixado entre as partes. E a prazo fixo, onde o depositante somente poderá restituir o valor depositado depois de decorrido um determinado prazo. Quanto ao mútuo bancário, nessa espécie de contrato, o banco figura na posição ativa como credor, fornecendo recursos, e quem os recebe fica na posição passiva como devedor. O mútuo bancário é o contrato através do qual o banco empresta certa quantia de dinheiro ao cliente, o qual se obriga a pagá-la, num determinado prazo, acrescida dos encargos remuneratórios contratados. Esse tipo de contrato se diferencia do mútuo civil pelo aspecto remuneratório, uma vez que neste existe limitação da incidência, e assim, se forem fixados taxas de juros maiores do que o que é permitido em lei, isso poderá ser tipificado como crime contra a economia, ok? Enquanto não vigora nenhuma limitação legal, sendo a taxa regulada aí pelo Conselho Monetário Nacional, que pode não estabelecer nenhuma limitação, deixando por conta da lei do mercado.
Então, as duas espécies de mútuo se submetem às mesmas regras, como o de ser considerado um contrato real, ou seja, somente se completa com a entrega da coisa mutuada, sem o qual não se constitui o vínculo contratual. As duas espécies de operações de mútuo bancário mais utilizadas são o contrato de financiamento, através do qual o mutuário assume a obrigação de empregar o dinheiro emprestado em determinada finalidade, cujo desvirtuamento é considerado crime contra o sistema financeiro nacional, punido com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Isso está no artigo 20 da Lei 7.492 de 86. E o contrato de abertura de crédito, através do qual o banco põe certa quantia de dinheiro à disposição do cliente, o qual pode não utilizar tal recurso, que seria cheque especial, conta garantida e etc. Quanto ao desconto bancário, através do contrato de desconto bancário, o banco, descontador, antecipa ao seu cliente, descontário, o valor de crédito que este titulariza perante terceiro, na maioria das vezes não vencido, e o recebe em cessão. Assim, o banco paga pelo crédito descontado, representado geralmente por título de crédito, como duplicata, notas promissórias e outros, deduzindo os juros correspondente ao período compreendido entre a data da antecipação e do vencimento do título. Então, desconto bancário é considerado contrato real, uma vez que se aperfeiçoa com a transferência do crédito ao banco descontador, e o cliente garante ao banco o pagamento do crédito transferido, né? Se o devedor com quem o descontário estabeleceu a relação jurídica originária do crédito não cumprir a obrigação na data do seu vencimento, podendo o banco cobrar do seu cliente em regresso. Quanto à fiança, então os bancos podem exercer operações ativas ou passivas, nos chamados contratos bancários de garantia. Na operação ativa, exige fiança de terceiros em relação ao empréstimo que concede a seu cliente, onde o fiador também assume obrigação de devedor solidário e principal pagador, ou seja, na ausência do pagamento pelo cliente, o terceiro também é responsável por esse adimplemento ou inadimplemento. Então, na operação passiva, as garantias bancárias são concedidas pelo banco, tornando-se fiador do seu cliente numa determinada obrigação, como, por exemplo, na fiança bancária de locação. Quanto ao fomento mercantil, que é o factoring, o contrato, esse contrato, também denominado de faturização, tem por objetivo estabelecer facilidades ao empresário, que concede créditos aos seus clientes, ou seja, por este contrato, a instituição financeira, faturizador, presta ao empresário faturizado o serviço de administração do crédito, garantido o pagamento das faturas por este emitidas. O faturizador também assume as obrigações que eu irei citar. A primeira delas, administrar os créditos do faturizado, provendo controle dos vencimentos, remetendo comunicações de vencimento das obrigações ou cobrando os devedores das faturas. Assume riscos pelo inadimplemento do devedor e garante o pagamento da fatura objeto da faturização. Então são duas modalidades de fomento mercantil. Conventional factoring
onde o faturizador garante o pagamento das faturas antecipando o seu valor ao faturizado, é, sendo que nessa modalidade estão aí compreendidos os serviços de administração do crédito, o seguro e o financiamento, e o Maturity Factoring. Nessa modalidade, o faturizado paga o valor das faturas ao faturizado somente por ocasião do vencimento. E nessa modalidade estão compreendidos a prestação de serviços de administração do crédito e seguro, excluindo-se o financiamento. Então, o Banco Central, anteriormente, em 89, considerava este contrato como tendo natureza bancária. A partir a partir de 1989, liberou a atividade de fomento mercantil a qualquer sociedade empresária que pretenda exercer essa atividade sem que haja qualquer autorização por parte do mesmo. Já em 95, o estabeleceu que qualquer atividade do faturizador que fosse estranho à sua definição legal, estabelecida pela legislação tributária, caracteriza infringência à Lei aí 7.492 de 86. Então, assim, considera factoring os artigos 28 e 48 da Lei 8.981/95, revogados pela Lei 9.249/95. Abre aspas, a prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviço. Então, a diferença entre o contrato de desconto e o de fomento mercantil é que naquele existe o direito de regresso, na hipótese do não cumprimento da obrigação pelo terceiro devedor. Significa que o banco descontador pode cobrar o que lhe é devido em regresso do cliente descontário, enquanto que no contrato de fomento mercantil, o faturizador não tem nenhum direito contra o faturizado. Por fim, os faturizadores estão impedidos de cobrar juros acima do permissivo legal, artigo 406 e 591 do Código Civil, porque eles são considerados aí, porque não são, na verdade, considerados instituições financeiras. Uma pessoa física pode cobrar até 1% de outra pessoa física que não configura a prática aí de agiotagem. A partir de 1% já configura aí tal prática. Ok? Então, podem cobrar pelos serviços de administração e seguro de crédito sem qualquer limitação de preço. Quanto ao câmbio, a moeda possui diversas funções. Ela é usada como meio de pagamento, considerado um instrumento de troca, né? E na maioria das vezes de curso forçado por lei, nos limites aí de um país em que a mesma tem origem. Também é medida de valor, servido como parâmetro entre bens ou direitos de diferentes naturezas. Algumas moedas, por serem mais fortes que outras, atendem integralmente suas funções e por essa razão as pessoas as adotam como instrumento de troca por bens ou serviços. Por exemplo, o dólar americano, embora não seja na economia brasileira uma moeda de curso forçado, no nosso caso seria o real, serve como meio de pagamento nas importações e exportações. Então, o dinheiro pode ser uma mercadoria como qualquer outra. Assim, a compra e venda que tem por objeto a moeda estrangeira denomina-se câmbio. Então, nesta a moeda nacional é o meio de pagamento do preço e a estrangeira a coisa vendida.
No plano do direito privado, ou seja, no que diz respeito às obrigações que as partes estabelecem, incidem as regras da compra e venda, sendo que no plano do direito público, em razão dos controles do fluxo da saída e da entrada de divisas, a lei distingue as operações legítimas das ilegítimas. Assim sendo, somente algumas instituições financeiras ou empresas devidamente autorizadas aí pelo Bacen, o Banco Central, podem operar câmbio em determinadas hipóteses, como no comércio exterior e turismo, onde cada contrato de câmbio deve ser registrado no Banco Central. Então, ao lado das operações de câmbio de compra e venda de cambiais, os bancos também podem operar o chamado câmbio manual, que é a compra e venda de moeda estrangeira em espécie.